Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia, eu sou enfermeira. Me orgulho de dizer que eu sou enfermeira. Estive como secretária de saúde aqui por quase 4 anos. E quero dizer uma coisa aos senhores, senhoras, a todos nós, esse ano, tu que conheces a realidade como ninguém, estando aqui à frente do Corém como fiscal. Não adianta a gente ficar aqui, né, perdendo tempo falando de médico, porque isso é cultural. Quem está aqui há anos com a Delfina sabe, não se vai mudar isso da noite para o dia. O Jeremias esteve no hospital, travou batalhas incansáveis, se estressou, pediu para sair, e eu, Jeremias, fica. Foi Jeremias, não, Cláudio, não aguento mais. Porque ele estava lutas incansáveis. Gente, não adianta, isso é cultural, tá? Isso não é só em atuar. Eu trabalho no pronto-socorro da 14 Mário Pinote, a gente está no furacão lá, tá? E o médico não faz a parte dele, não adianta. Se algum dos colegas enfermeiros discorda da minha fala, pelo amor de Deus. Isso eu estou falando para a sede, gente. Parem com isso de que amanhã o médico vai ser chamado e vai estar lá. Não é verdade. Sabe quantos profissionais médicos do PROVAP, que é que o Ministério excluiu, se inscreveu para atuar? Nenhum. Sabe quantos mais médicos? Nenhum. Porque eles vão no Google e pesquisam onde é atuar. Sabe quantos médicos querem vir trabalhar aqui? Nenhum. Então, gente, para que a gente vai ficar aqui discutindo isso? Agora tá, competência legal, o que é, o que não é da nossa competência, concordo. A enfermeira, quando ela fala aqui, tá, se o edital é claro, o edital é caríssimo, gente, são 40 horas. Não é a instituição que tem que se adequar ao teu problema pessoal. É você que tem que se adequar à instituição, porque aqui é complicado. Cada um quer fazer uma escala. Por isso que eu estou aqui, infelizmente o secretário não está, tá? A demanda cresceu muito, a população cresceu, a gente não está mais suportando o atendimento. E eu nunca vi tantos enfermeiros juntos em atuar e os problemas continuam os mesmos. O arrecadamento não mudou, não aumentou, continua, diminuiu. Deixamos em 40 mil a 25 mil LH, o CIA 25 mil, deixamos em 35 mil, retrocedeu. E vem cá, quer dizer que os meus direitos, eu sei aqui vir falar, e os meus deveres. Cadê o atendimento de enfermeiro? Cadê a produção? Cadê a evolução de enfermagem no prontuário que não tem? Cadê a evolução do técnico? Cadê a visita? Cadê o acompanhamento? Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência e ver que atuar é sim, com suas dificuldades, com sua geografia complicada, um dos melhores lugares para se trabalhar. Agora dizer que eu fiz um concurso para trabalhar aqui 40 horas semanais, que corresponde a 8 horas diárias. Eu quero passar 15 dias aqui, 15 em Macapá? É bom para mim, para a instituição isso não é. O secretário precisa ver, puxar esses enfermeiros, entendeu? E colocar que eles têm que se adequar ao edital. Quando você faz um concurso, você sabe que a sua carga horária acabou, ponto final. A carga horária dos técnicos sempre teve acima. Sabe por quê? Chamamos 11 técnicos, chamaram 3. Não é porque a gente queira fazer. Eu pergunto aos senhores que estão aqui, os poucos técnicos, quando a gente pode diminuir a carga horária, nós não diminuímos, Delfina, para quantas horas de pedagogia? 120 horas. 120 horas. A gente já chegou a ter uma carga horária de 120 horas aqui, porque tinha profissional disponível. Agora, se eu não tenho profissional, gente, vocês vão sacrificar? Infelizmente, o mesmo pode acontecer com o enfermeiro. O enfermeiro estava na unidade 8 da manhã. Ele saía 11 da noite, 10 da noite, quando ele entrava na casa dele, ele voltava para fazer atendimento. Gente, essa é a realidade. É um desafio trabalhar no norte. Trabalhar no norte do país é um desafio. Trabalhar no Marajó é um desafio maior ainda. Ou você pega ou você marca. Esse negócio de vir pra cá com salto alto, com o nariz empinadinho, negativo, gente. A realidade é outra, tá? A FUA não precisa de profissional assim. A FUA precisa de gente que vista a camisa, que gosta do que faz e que bote a profissão acima de tudo. Porque esse negócio de dizer, eu venho pelo salário, gente, para com isso. Né? Quer ser rico, não faz enfermagem. Né? A gente tem que trabalhar assim, com um SUS efetivo. Denise já ficou aqui um tempão sozinha, né, Denise? Eram 3 enfermeiras, gente. Agora tem aqui uma gama de profissional. Eu não estou vendo isso ter efeito nenhum. Por isso que eu estou aqui,
para chamar os enfermeiros para conversar. E, gente, vem cá, só querem vender nós o nosso reino nada? E aí, como é que fica? O salário está sendo pago. Cadê a produção de vocês? Cadê? É só pegar o calendário anual aí. Cadê as programações do tipo diabético, hipertenso, programação da AIDS, programação de tudo? Cadê o acompanhamento nutricional? A gente. Vamos lá, vamos combinar, né? Vamos combinar que o secretário está sendo benevolente. Vamos combinar que se eu estivesse ainda, isso não seria possível, não iria negociar. Eu falei com o prefeito quando eu saí, não negocie esse negócio de 15 dias lá, 15 aqui. Isso não dá certo. Tá? O Jeremias mora aqui, a Denise mora, a Eliane mora, o Helder mora. Por que para uns pode e para outros não? É para um, é para todos. Tá? Esse negócio de ficar olhando a minha carga horária, gente, vamos trabalhar. Vamos fazer, cadê os protocolos de atendimento que foram instituídos pelo Jeremias? Sumiram, né, Jeremias? O Jeremias fazia protocolo, dava educação continuada, cadê agora? Eu não estou vendo nada. Sabe o que eu estou vendo? Muito salto alto, muito nariz empinado. Me desculpem, porque quem gosta de mim gosta. E quem não gosta, o posto não gosta com toda razão, porque eu sou muito franca e verdadeira. Tá? Eu sou enfermeira, trabalho na assistência, eu amo a minha profissão. Mas eu não gosto de pessoas hipócritas. Um discurso bonito, mas a prática é outra. Atuar é isso aqui que está vendo, gente. Com suas dificuldades, com sua complexidade, não vai mudar de hoje para amanhã, porque a Luciana esteve aqui. Não vai, gente, pare com isso. O médico não vai vir de prontidão, porque não vai. O técnico vai continuar fazendo parto, a parteira vai continuar fazendo. Sabe por quê? Porque médico não sabe fazer parto, gente. Realiza. Médico não sabe reanimar paciente. Então, para que eu... Tinha um paciente em evolução, né? Aconteceu uma situação, estava na imunização na quadra, me chamaram para realizar um parto de emergência lá no hospital. Tem médico que não sabe tratar bebê e entrar, né, Denise? Não sabe, gente, vamos acordar, tá? Agora, a questão da competência legal, claro, é um caso sério. Fazer sutura, não chama o médico. Agora, o que acontecia aqui é o seguinte: tinha muito técnico que dizia assim, doutor, fique na sua casa, deixa que eu resolvo. Pode ficar lá. O médico não diz isso pra gente. Daí a Mariazinha assinando um positivo ali. É isso, mal acostumado mesmo. Eu quero ser bacana com o médico. É verdade. Doutor, fica aí. Não é nada não. Teve muito enfermeiro aqui que quis fazer papel de médico. Eu escutei. Teve muito técnico que quis fazer papel de enfermeiro e de médico. E isso virou um vício. Não é fácil desconstruir modelos, vícios e culturas erradas não, gente. É trabalhoso. Não é de hoje para amanhã que a gente vai mudar isso tudo, não. Vamos ter o pé no chão e a consciência. Quem quer, gente, quem quer a enfermagem é para isso. Enfermeira, psicólogo, assistente social, nunca foi uma profissão para abraçar um monte de coisa junto. A gente é enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, a gente é tudo. A gente ouve, que acolhe, é tudo. Então, eu acho que a gente essa de união, essa turma nova que está chegando aí, vamos mostrar trabalho, gente. Algum de vocês já mostrou um projeto para o secretário? Hein? Algum planejamento? Hein? Atuar? Tem muita coisa para gente fazer aí. Cadê? Alguém já mostrou? Palestra aqui, não sei, para as crianças, né? Hábitos saudáveis de higiene, né? Identificação de fim da palestra do dentista. Alguém já fez isso? Não. Só falar de salário, hora extra, agora, e o meu comprometimento? E o meu compromisso do SUS mais efetivo? Hein? Eu só quero saber disso. Não, gente, bora trabalhar. Sabe, bora arregaçar a manga. Outra coisa, o Corém também está aqui, porque eu coloquei ali no Corém. Eu falei com o Marcos, eu Corém aqui. Sabe por quê? Profissional que não está regularizado, e essa é uma luta nossa antiga. Não era a Major que queria, não era o prefeito nem o AD. É uma obrigatoriedade. Vamos regularizar o Corém, sabe? Eu acho que a gente precisa se unir. Esses assuntos aqui, tá? Para a gente tratar depois com o secretário. Eu estou como assessora técnica dele em Belém. Ah, mas ele pediu que eu viesse aqui. Sabe por quê? Porque o secretário está tendo dificuldade de encaminhar algumas questões. Com quem? Com os enfermeiros, que são baluarte, gente. É quem carrega o PSC para o enfermeiro. E Belém é assim. O médico fica uma hora, o PSC vai embora. Quem carrega o médico, o enfermeiro e o técnico. Vamos parar com isso. Né? Vamos sentar depois e planejar para atuar. Daqui a um ano, o que eu posso estar contribuindo? E não só falar de hora extra e carga horária, né, gente? Por favor.
dele apaga a situação. Primeira coisa que eu quero colocar, o município, como ele vai sustentar a questão de ter profissional de enfermagem à noite sem a inspeção do enfermeiro? Qual é a proposta do município? O que o município tem como proposta? O enfermeiro vai estar à noite porque sobreaviso é ilegal, ou não? O enfermeiro não pode ter sobreaviso? E agora, como é que o técnico vai ficar à noite, passar a noite na unidade hospitalar de internação? Vai ter escala, plantão. Na emergência. Então vamos lá. Onde? Exatamente. Se há enfermeiro suficiente, essa é uma questão a ser levantada. Então, boa parte das questões aqui levantadas são questões jurídicas, pertinentes, porque o Conselho está aqui para orientar em relação à organização funcional da instituição, e sim para dizer o que é legal e o que é ilegal. Primeiro, vai continuar o técnico realizando o procedimento médico? Você acabou de dizer que isso aqui não vai mudar, é cultura. Tem que mudar se é legal. Você percebeu? Primeiro você está dirigindo o código de ética. Ou não? Está errado. Você está sendo conivente. Crime. Você perceber a ilegalidade e continuar, você está sendo conivente. Você pode responder. Essa é a primeira questão para a administração. Resolver a questão da supervisão dos profissionais de nível médio durante o noturno. Correto? Segundo, qual é a proposta que o município tem? Ele vai fazer contratação de mais médicos ou vai ficar apenas com os 3 profissionais médicos, sendo que dos 3 profissionais médicos, apenas 2 ficam. E às vezes o município fica com um médico. Um médico. Temos internação, emergência e consulta. Como é que ele vai fazer? Quem está sendo prejudicado aqui? Eu, enquanto profissional? Primeiro, eu não posso fazer consulta médica. Se ele não vai poder fazer consulta médica, suspende consulta. Vai para o atendimento. Quem vai ser prejudicado vai ser a população. Então, essas propostas que a administração tem que colocar. Fala assim, nesse período não tiver médico, o que ele vai fazer? Tem dificuldade de aliciar médico para trazer médico para cá? Tem, em todo lugar tem. Nenhum médico. Por isso que o programa do governo federal está sendo incisivo, para ver se incentiva mais médico vir para o interior. Porque aqui ninguém quer vir. Por mais que o salário seja atraente, a gente sabe, né? Muitos não sabem, mas o salário do médico no interior é atraente. Não veio por quê? N questões que não há que ser levantadas aqui. Né? Então, o que precisamos é ter uma comunicação mais efetiva da administração com o setor da instituição que atende a saúde, a unidade mista. Não é querer falar mal, não. Primeiro, temos um diretor. Quem é o diretor da unidade? Quem é o diretor da unidade? Responda. O médico. Seu Odimar. Odimar, nada contra. Querido, mas você já tem um histórico de AVC. Você sofre problemas de saúde. Conversando isso, a gente percebe nitidamente a sua diminuição, no caso, de encarar os enfrentamentos, os problemas da unidade. Você sofre um grave risco de estar ali naquele cargo. A administração tem que entender isso, porque ali não é para ficar, ali não é um faz de conta. Ele carrega o hospital, os problemas, tenta resolver e às vezes não consegue. Isso para ele carrega um prejuízo muito grande, que talvez ele nem perceba, ou talvez ele negue. Né? Então, outro, tem um diretor clínico, que é o que resolve. O doutor Arthur, que não se encontra, que deveria estar aqui, porque foi citado já algumas vezes, né? Eu nem gosto de falar que a pessoa não se encontra, mas ele é completamente ausente da unidade. Quando é para ele estar na unidade, não está. Está onde? Não sei. E uma coisa que, assim, eu fico até orientando aos profissionais, que ele não gaste seu crédito, não gaste seu crédito para ligar para farmacêutico, vai precisar da farmácia. Não vai atrás de farmacêutico, você não é pago para isso, não vai atrás de médico. Peça para que seu superior
faça isso. Né? Então, a instituição, a unidade mista, os problemas delas são falta de direção, falta de comunicação, falta de alguém que possa realmente conduzir um processo total. Gente, quando eu cheguei aqui, eu já encontrei técnico de enfermagem que nos encontra aqui fazendo consulta de enfermagem. Falei assim, a partir de hoje, sob a minha supervisão, você não faz mais isso. Porque eu estou aqui agora. É minha responsabilidade. Está lá na lei do exercício profissional. É uma coisa que a gente está discutindo aqui. Exercício profissional. Médico é médico, enfermeiro é enfermeiro. Ah, estou cobrando produção. Beleza. Me dê as condições. Enviei documento. Falei assim, ó, quais são as condições que eu preciso para trabalhar? Me colocaram numa sala quente para caramba, está em reforma. Sou sensível a isso. Estou lá dentro. Pegue minha produção do mês que você vai ver. Não estou fantasiando nada. Faço o que tem que ser feito. É a minha competência. Detectei ilegalidade. Falei assim, querido, não faça mais isso. Isso é minha responsabilidade. De dizer o que está errado e propor o que está certo. É o do coordenador. Uma coisa que está faltando é que, por se tratar de unidade mista, o pessoal acha que a parte da atenção básica é a mesma no funcionamento da unidade hospitalar, que não é. Atenção básica tem seu planejamento, sua organização, não é não, secretária? Pois é. Então, eu não cobro, ou já cobrei alguma vez, carga horária. Não, porque eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu brigo é lá em Brasília, para a redução da carga horária para 30 horas. Aí eu sei que eu vou ter 30 horas e vou poder acumular 2 vínculos. Agora você tentar coagir o profissional, você não pode ter 2 vínculos. Você tem que morar aqui, tem que viver aqui, gastar o dinheiro aqui. Isso não dá, cara. Primeiro, o município é carente de profissional. Se você tem um funcionamento contínuo da unidade, faça um planejamento para que esse profissional cumpra a sua carga horária dentro do que é previsto. Porque a própria legislação está lá na Constituição Federal, que nos permite, enquanto profissional de saúde, manter 2 vínculos. Agora, cabe a sensibilidade da administração em organizar. Vem cá, você quer ter 2 vínculos. Beleza, como é que você vai cumprir minha carga horária? Minha carga horária é essa, 40 horas semanais. Vamos calcular mensal. Dá para fazer a disposição? Dá para você fazer o seu cumprimento da carga horária dentro do previsto? Aí o profissional vai ter que dizer, pô, desse jeito não dá, vai dar incompatibilidade de horário. Incompatibilidade de horário é a única coisa que, basicamente, lhe proíbe de acumular o vínculo. Então, essas coisas que foram levantadas, foram diagnosticadas pela doutora na presença, é o que a gente precisa solucionar. Procedimento médico, médico. Se o médico não tiver, quem vai fazer no lugar dele? Me diz. O Helder, enfermeiro? Vamos lá. Se tiver um médico, tem que colocar um médico. O médico não for, quem vai atender ele? Ah, mas é uma lesão, fazer sutura, uma sutura simples. Que dá uma fazer no inchado. Né? Porque eu trabalho na 14 de março. Isso não dá para manter. Faltou profissional médico, não há outro profissional que vá cumprir o desempenho profissional dele. Tem que ser médico. Se não tem médico, o município tem que arranjar outro médico e contratar mais médico. Esse é o problema para ser resolvido. A nossa questão de saúde é uma questão de organização e funcionamento das atividades profissionais, principalmente médica. Então, a maior parte das questões é médica. Uma observação. O senhor já observou todos os municípios do Marajó? Já observou, já parou para pensar a realidade? Temos aqui uma complexidade grande, né? Doutor, não há, tá aí, assessor jurídico da prefeitura tem embasamento muito mais. Não, doutor, não é isso que eu quero uma observação, só uma observação. Eu acho, na realidade do Marajó, licença e tal, esse diálogo é o que está faltando entre a gente. Eu acho que boas coisas nós poderíamos estar discutindo juntos, entendeu? A administração, o pessoal se reunir, está faltando uma organização na parte de conversa, de diálogo, entendeu? Porque a realidade do Marajó
em qualquer lugar que você for aqui nessa ilha, certo? Você vai observar problemas muito piores do que o que nós enfrentamos hoje. Entendeu? Infelizmente. Então, o que está faltando para nós é diálogo, é conversa. Não estou defendendo ninguém. Estou dizendo, eu sou enfermeiro, gosto muito do que eu faço, valorizo a minha classe, já enfrentei problemas na gestão anterior, lá na qual a secretária está aqui presente, entendeu? Mas todos os técnicos que estavam lá na época que eu trabalhava, boa parte deles estão aqui, certo? O que a gente fazia, pessoal? Aí sentava e conversava. Nós enfrentávamos, naquela época nós enfrentávamos o pior problema, hoje não enfrentamos nada. Não, infelizmente. Certo, pessoal, tem coisa acontecendo errada? Tem, muita coisa errada. Então, pessoal, nós sentávamos e conversávamos. Entendeu? Pessoal, vamos ter conversa. Pessoal, vamos conversar. Pessoal, vamos tomar coisas. É isso que está precisando. A ação do Coreia aqui é educativa, para mostrar os erros. Gente, na ausência do profissional médico, você não vai ser médico. Isso vai ser ilegal. Ah, mas a região do Marajó abrange o território brasileiro. A legislação é federal. É somente isso que eu tenho para comentar. Tá certo. Então, basicamente, Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Se a proposta do Coreia que tem uma equipe com relação, quero deixar uma data com vocês em relação ao nosso setor, com o profissional que vai fazer o atendimento para regularizar a situação, a vida de vocês como um todo, não só a questão institucional, a questão financeira, transferência de jurisdição ou instituição secundária. Eu queria falar rapidamente, colocar que existem muitos problemas, né? Situações que a gente pode resolver amanhã, situações que a gente vai demorar um tempo maior, mas assim, exercício legal, a lei é indiscutível, tá? Eu quero pontuar isso que a lei é indiscutível em qualquer lugar. A administração ela tem um problema a resolver, que não é a enfermagem que vai resolver, a enfermagem tem um problema a resolver, que não é a gestão que vai resolver. A enfermagem precisa se organizar, normatizar o seu serviço, que é isso que qualifica o serviço. Tá? A enfermagem não vai responder por outros atos, nem que é de competência de outro profissional, nem que é de competência da administração pública resolver. Todo mundo tem a sua responsabilidade e assim, quer colocar uma situação. Se questiona a lei, não dá para se adequar, porque no outro município é assim, a realidade é essa e tal, a gente não vai poder mudar. Então, se levante uma comissão, uma proposta, Conselho Municipal de Saúde, e vai questionar a lei, porque hoje é a que vale. E é isso que eu estou aqui, para garantir isso. Tá? A partir de amanhã, a partir de agora, não se faz mais procedimento ilegal. Não se age mais, não se exerce legalmente a profissão de ninguém, sob pena de responsabilidade ética. Tá? Eu quero ser taxativo nisso. Não notifiquei ninguém, não afastei ninguém, não autuei ninguém, mas na próxima vez que a gente vier, a gente espera que essa situação já tenha sido encaminhada. Espero contar com o posicionamento de todos vocês. Tá? Não para denegrir ninguém, não para prejudicar o serviço, porque quem profissional aí vai fazer. Enfermeiro, faça o que é seu, responda. Atenda a provocação aqui, entendeu? Crie os POPs, implante a educação continuada, faça um diagnóstico do serviço de enfermagem, apresente um relatório para o gestor, 3 meses, eu acho que já é um tempo hábil para você fazer o levantamento de tudo que precisa para desenhar o serviço de enfermagem. Você tem que prever isso, porque o gestor ele não é formado. Tem que dizer qual é o dimensionamento, qual é o quantitativo, de acordo com o serviço, taxa de ocupação, tipo de cuidado, o que se faz. Você que é formado nisso, você que vai dizer para ele que as RDCs falam, que a legislação fala. Você é um pesquisador, você é um assessor, você está contribuindo com o serviço o tempo todo. E você tem que ter as condições para fazer tudo isso. Porque se você não faz, aí a gente ouve, mas os enfermeiros que tem lá não faz isso. Porque certamente, não sei, ou ele não quer, ou ele não tem tempo de fazer, ou tem alguma justificativa. Tá? Eu quero
quero dizer, eu quero encerrar aqui a fala, nossa reunião, acho que foi muito produtiva, muito importante. Eu estou preocupada com o município, estou preocupada com o serviço de enfermagem, estou preocupada com a saúde do município, com os problemas também que a gestão vai ter que enfrentar, vai ter que assumir, vai ter que estudar uma forma de resolver, porque é o que lhe compete. E me coloco à disposição de vocês, até na gestão para a gente chorar junto, discutir uma forma, nos colocamos também, porque a nossa intenção é melhorar o serviço como um todo, gente. É isso que a gente quer, eu acho que é isso que a enfermagem quer. Acho que todas as situações conflitantes levantadas aqui, elas têm que ser vistas, têm que ser analisadas, porque todo mundo fala na mesma língua, todo mundo insatisfeito com uma coisa, né? Eu acho que é isso que o enfermeiro falou lá. Vamos sentar, vamos organizar o serviço, né? Não vamos proibir de fazer, por exemplo, a questão do plantão, que eu acho que é uma questão que tem que ser estudada, porque desde que a assistência não seja prejudicada, é isso que vale. Né? Isso é uma forma também de motivar o profissional, atender às suas necessidades. A assistência não está sendo prejudicada, então pronto. Mas a instituição, a gestão, ela tem que estabelecer a normatização da coisa. Né? Você pode colocar tantos plantões por mês, você pode fazer tal coisa, acho que tem que normatizar, não tem que deixar tudo solto e nem fazer da forma, né? Tudo tem que ser normatizado, padronizado, todo mundo ter uma conduta só. Acho que precisa se organizar, criar as rotinas, os forms, os procedimentos, os instrumentos administrativos, para a gente poder levar, né? Porque senão tem todo esse conflito, um faz uma coisa, outro é outra, e aí não tem um norte, né? Eu acho que é isso que deve ser feito. Tá bom? Luciana, eu sinto assim que é muito bom, agora eu sinto assim que mesmo a enfermagem, né, com os novos profissionais, os enfermeiros, os médicos, nós estamos sem cabeça. Tá? A gente está sem uma liderança. Eu acho que a Ana Cláudia, estando aqui, porque até hoje, nunca ninguém reuniu os novos com a gente. Tá? Eu acho que isso é muito importante, a senhora de fulano, mesmo assim como eles colocaram, o diagnóstico de enfermagem, infelizmente, já vai mais de mês que estão aqui, já sei o que precisa. Agora eu sinto assim, muito assim, que a gente não pode ficar jogando uma coisa para o outro. Acho que a gente tem que se unir, tem em primeiro lugar o ser humano, o centro de tudo é o ser humano, todos os nossos profissionais da saúde, né? Seja na área de saúde básica, seja onde estratégica, comunidade, porque tem uma ligação com isso. Então, eu acho que a Ana Cláudia poderia ajudar a gente nesse sentido, tá? Mas seria muito bom que pessoas mais disciplinares também estivessem junto. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sinto assim que nem sempre a gente tem uma liderança. A gente impõe. E não é impõe, como você diz, é muito teatro que a gente tem que ter. Tá? Não é impondo, né? Porque às vezes eu sinto assim que aí a pessoa com mais fogueira já distancia da pessoa. Tá? E não pesar um sobre o outro, que a gente já está sobre isso. Agora, eu acho que precisa, a Ana Cláudia já poderia ajudar a gente nesse sentido. Eu acho que tem solução sim. Porque, falar a verdade para você, eu já falei com alguns colegas, depois chegou os novos funcionários, parece que até piorou. Mas com certeza. Tá? Eu senti que piorou, porque a ação era muito mais, tá? E eu falei assim, às vezes eu fico até preocupada, tá? Eu não estou aqui definitivo, mas não há uma coisa assim, né? Mesmo a própria relação entre nós enfermeiros com os outros médicos, eu acho que tem que ter mais diálogo. Agora, uma coisa que você colocou muito importante, a postura profissional. Até o modo como eu me visto para atender o outro, o modo como eu me penteio, isso aí dá muita confiança. Eu acho que o outro tem que sentir no outro a confiança de quem está atendendo ele. O vocabulário, a gíria, a postura como você senta. A essência da enfermagem é essa. Eu acho que a gente tem que ter uma postura. Tá? Acho que todos nós. Eu acho também que é bom que está aí, tá? Eu acho assim que falta, foi pena, né, que a nossa
psicólogo foi para a Secretaria de Educação, vai voltar? Porque eu acho que tem que ter formação desde o. Porque não é só nós que somos responsáveis pela saúde do povo. É o porteiro, é o. Vamos falar assim. Quem recebe ali, quem está ali. Eu acho que tem que ter uma coisa assim, mais de relações humanas. Graças a Deus que é bom notícia para Deus está dando para a gente, né? E mesmo que é bom que vocês saibam, essa é uma das preocupações do parto, a primeira coisa que eles vão ter é relações humanas e dinâmica de relação. Tá? Porque sem essa base, nada funciona. Eles vão ter um dia inteirinho de relações humanas, mesmo com assistente social, essa parte. Então, eu acredito que nós vamos melhorar. Eu sinto também que eles querem. Agora, como a Ana Cláudia falou, eu acho que tem muito mais dedicação. Se a gente vem para atuar, gente, eu falo assim, quem vem para atuar, ou vem por causa do dinheiro, ou porque é doido, ou então está fugindo. Porque senão ou então vem para o espírito missionário. Se a gente vem para cá só com interesse próprio, não faz nada. A gente tem esse espírito vocacional e missionário. Tá? Não fica. O dinheiro não é tudo. Eu proponho também que vocês tenham mais reuniões, né? Tenham mais eu acho que precisa disso, confraternização entre a gente, enfermagem,